Então, pessoal, tava vendo uma notícia interessante aqui envolvendo a franquia do John Rambo, certo? Cara, você deve ter entendido muito bem que de alguns anos pra cá há uma... Cara, eu acho que isso aí também se deve à falta de criatividade, né? Não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás aí os roteiristas, eles acabaram protestando, não, isso aí era outra coisa. Mas de qualquer forma, tanto lá quanto cá, né, quanto aqui no Brasil, é só você pegar as novelas que a Rede Globo anda produzindo até hoje, né? Há uma espécie de falência criativa. Os roteiristas, os escritores, eles não estão conseguindo fazer algo bom e por conta disso aí, né, e também por seguirem aquele afã de querer ganhar um dinheiro em cima de franquias já consagradas, né, de pessoas que andam cultuando tais franquias, tipo a do próprio Rambo, a do Predador, a franquia Alien. Né, esse pessoal faz novos filmes, né, fazem séries. Também é só você pegar aquela porcaria de Alien Earth, né, que é um lixo. Eu já havia comentado aqui um lixo, inclusive eu fiz um vídeo, né, um vídeo de 15 minutos, né, comentando sobre como a primeira temporada dessa série aí era um lixo, né, eu acredito que vai continuar sendo um lixo, né. Cara, eu vou passar aqui bem rapidinho. Alien Earth, ele é mais aquele braço de franquia famosa, né, como eu disse, consagrada, né, que para agradar as gerações mais novas, né, ela se utiliza da woke agenda, né, certo? E isso aí obviamente vai fazer, né, isso aí faz com que a franquia acabe caindo em descrédito, certo? Acaba também atingindo poucos, digamos assim, níveis de audiência, né? Certo? E por outro lado você acaba ouvindo do público woke que, olha só, a série, o filme flopou por conta de vocês aí que não gostaram, né? Que acham que tem muita lacração, cara. Né? O andamento tá assim já faz um tempão. Já faz um tempão. Inclusive, outra coisa a qual com certeza vocês já viram, né? É que quando rola uma prévia, né, de o que algum personagem ali que foi modificado pela Woke Agenda, né, tipo o que aconteceu com o Namor, né, lá do Wakanda Forever, né, Wakanda Forever, né, tem aquele lacrador, aquele fã de última hora, certo, que fica criticando quando você critica, né, aquele personagem que havia sido modificado. Aconteceu tanto com ele, aconteceu com diversas demonstrações aí. Cara, ó, hoje em dia, até hoje, a maior demonstração da aparição desse tipo de, entre aspas, fã foi em relação àquela a pequena sereia negra, né? Teve um monte de gente aí, lacradora, defendendo. Né? E gente, obviamente, cuja a maior parte era GLS. Mas enfim, cara, eu não quero me afastar aqui do tema principal, né? Aí, né, para minha surpresa, o pessoal resolveu estragar a franquia John Rambo, certo? Bom, isso aí não quer dizer que eu tenha curtido, né, exatamente todos os filmes, certo? Ó, pra mim, essa é a minha opinião, né? O primeiro filme é ótimo, ele continua sendo o melhor de todos. Inclusive esse filme aí baseado em um livro. O 2, eu também curto. O 3 eu também curto. O 4. Cara, eu acho que se você fizer uma comparação dentre esses aí que acabaram, digamos assim, renovando a franquia, né? O 4 é o menos pior. Quando você pega aí os demais, cara, demais eu não acho muito bom não. É bom por conta das cenas de violência, né? Inclusive, pô, você pega lá no último filme aí do Rambo, pô, o sujeito, o John Rambo, pô, o cara arranca o coração do vilão lá, cara. Tipo, como se estivesse fazendo com um porco. Isso aí eu curti. Isso aí eu curti. Né? Mas eu acho que em relação ao roteiro, ok, você até pode pagar de machão e falar, cara, mas você tá exigindo demais que uma franquia de ação, de porrada tenha um bom roteiro. Cara, mas o primeiro filme teve um bom roteiro. O primeiro filme teve um bom roteiro e é de ação. Tu acha que tem que, pô, só porque é de ação, o sujeito em relação ao roteiro tem que tacar o dano? Isso não, cara. Não. Se você pegar o primeiro filme da franquia Predator, porra, teve um roteiro ali, né, ótimo, né, certo? Se você pegar
primeiro filme da franquia Alien, ok, tá certo que não era mais de suspense do que de ação, né? Se você pegar a sequência, aí sim, né? Teve ação pra caramba. Mas tanto um quanto o outro foram ótimos filmes. Né? Inclusive o Aliens, que é a sequência do primeiro filme, na minha opinião, é uma das melhores sequências que eu já vi em toda a minha vida, cara. É completamente diferente do primeiro filme, mas excelente, cara. Excelente. Hoje em dia, não conseguiriam fazer um filme tão bom quanto esse. Né? Mas enfim, voltando aqui o que eu havia visto no grupo Amigos da Dublagem, né? Inacreditável. James Franco, que é o cara é conhecido até hoje como sendo o Harry Osborn, né, da franquia Spider-Man, aquela franquia a qual a gente curte. Né? Não estou falando sobre aqueles dois filmes do Andrew Garfield, não estou falando sobre essa franquia aí do MCU, que eu acho um lixo, né? Mas enfim, James Franco voltou a Hollywood. Inclusive, antes de continuar aqui, né? Eu fiquei um pouco surpreso depois quando ele havia interpretado um personagem de um filme de humor. Eu achava que ele não tinha essa verve mais humorística, né? Por mais que ele seja uma porcaria nisso, né, eu pensava que o próprio ator fosse uma pessoa séria. Depois quando eu soube de algumas coisas aí depois quando eu soube que esse cara também é um lacrador do cacete, eu fiquei meio que decepcionado, né? Aí tá, James Franco voltou a Hollywood. O ator foi confirmado no elenco do novo filme da franquia Rambo. Ele interpretará o principal vilão e antagonista da história na história de origem titulada John Rambo, que atuará como um prelúdio ambientado antes dos eventos do clássico de 82. Ou seja, né, como eu havia dito, né, pessoal que quer ficar estendendo franquias consagradas, eles geralmente fazem isso aí para atingir um público mais novo, um público progressista. Né? Então vão colocar algumas coisas aqui as quais os fãs antigos da franquia com certeza vão torcer o nariz, cara. Né? Com certeza. Ainda mais colocando esse James Franco aqui, cara. E como eu disse, é lacrador pra cacete. Aqui. Nesta nova produção, o ator Noah Centineo, e inclusive é quem aí no próximo filme do Street Fighter, né? Assume o papel do jovem soldado Rambo. Cara, de alguns anos pra cá, o que? De uns 10 anos pra cá, esses jovens atores aí que Hollywood acaba escalando pra estrelar franquias de ação e tudo, a estampa deles é tudo efeminada, cara. Tipo esse próprio Noah aqui. Eu tô lembrado que na franquia Expendables, que é Os Mercenários, né? No terceiro filme eles colocaram aquele Kellen Lutz, certo? Pra contracenar com Stallone e tudo, cara. Mais um efeminado, inclusive ele teve que pintar a barba de preto, cara. Pintar a barba de preto pra soar um pouco mais familiar, né? Pro grande público, para as pessoas que acompanham o filme de ação mesmo, né? Ficou horrível. Assumiu o papel do jovem soldado Rambo. O filme explora as primeiras missões do herói e conta também com o ator David Harbour, de Stranger Things, que inclusive teve um entreveiro aí com a Millie Bobby Brown, né? No elenco como o Major Trautman, com Sylvester Stallone atuando na produção executiva. Aí, com isso aqui você até pode pensar, porra, você saca que se houver, né, o woke agenda aqui no filme, vai ter o aval do Stallone. Ok, cara, eu acho que não vai ter não. Eu acho que não vai ter não. E felizmente eu não vi essa matéria completa, né? Tô sabendo agora disso aqui, cara. Tô sabendo agora disso aqui. Eu achava que o Stallone não tivesse a ver com esse próximo filme aqui, né? E, inclusive ele já havia deixado claro que era contra a cultura woke, né? Mas ainda assim, cara, eu acho que vai rolar alguma besteira por aí que vai desagradar o público. E olha só, não é porque o Stallone tá que ele faz coisas que justamente agradam os fãs dele, as pessoas que acompanham os filmes os quais ele protagoniza há um tempão, cara. Porque se você pegar no próprio Expendables 3, né, você fazendo uma comparação com os três filmes da franquia, aquele ali é o pior. É o pior.
Inclusive você pega lá que as personagens que foram substituir os mercenários e tudo mais, né, eram completamente sem carisma, cara. Completamente sem carisma. Mas enfim, vamos ver aqui, ó. Hollywood destruindo franquias consagradas ataca novamente. Eu acredito que com a adição de Stallone não vai ser um filme tão ruim assim, né? Mas enfim. Assédio para Hollywood é o de menos. O que não pode é interpretar Jesus. Isso sim é uma afronta. Não sei do que ele está falando aqui, né? Eu entendi a referência. Cara, eu não sei porque. Isso aqui o Clécio, aquele dublador lá, o Clécio Souto, né? Tem a voz do cara, que é o dublador oficial do James Franco aqui no Brasil, né? Inclusive esse Clécio aí, ele dubla o Chris Evans, né? Que é o Capitão América. E o Clécio, né? Ele havia sido substituído pelo Duda Espinosa. Cara, mas a voz do Clécio fica muito melhor no Chris do que a voz do Duda, cara. Certo? Fica muito melhor, na minha opinião, né? Deixa o cara. Tá, meme. Bom, que o Clécio já se recuperou. Sim, o Clécio, algumas semanas atrás aí, ele havia soltado um vídeo. Não, cara, não lembro se era um vídeo ou um bilhete de despedida, né? Dando a entender de que ele iria de arrasta pra cima, né? Tava passando por alguns problemas pessoais aí brabos, mas felizmente isso aí não havia acontecido. E o que estão falando aqui, ele já está recuperado, né? Então provavelmente vai poder dublar ele. E sim, inclusive teve lá no X, né? Gente comentando que, porra, só porque o dublador, o Clécio, é um cara bonito, que ele não teria o direito, né, de cair em depressão, de ter esses pensamentos aí justamente de arrasta pra cima, cara. Porra, se fosse assim o Kurt Cobain, cara, não teria o fim que teve. Certo? O cara ser bonito. Ok, tá certo que ser bonito ou não é questão de gosto pessoal. Mas na minha opinião, o Clécio e o Kurt são bonitos, cara. Certo? Mas mesmo assim, isso aí não quer dizer nada, cara, quando a depressão acaba atacando essas pessoas, né? Quando os caras, né? Isso aí não quer dizer nada, cara. A beleza não quer dizer absolutamente nada. Nem a beleza e nem o dinheiro. Certo? Pensei que o Rambo pra sempre foi aquele último filme lá, o qual o Rambo ele abre, né? Ele abre o peito do cara e tira o coração, né? No final do filme ele tá muito ferrado de bala e corte, cê é louco. Trazer o cara de volta assim do nada é estranho demais, mesmo que ele seja mais novo. Afinal, cara, mas o Rambo sendo mais novo dá chance pra explorar ainda a personagem. Então isso aqui que ele tá falando não quer dizer, não tem muita coerência, né? Afinal, o cara já não tem um filme dele novo lá quando ele entra no exército. Vão fazer um filme mostrando que ele passou no Vietnã. Ele foi acusado ou condenado? Foi só acusado e não provaram nada a vida que segue. Eu acho que o James Franco aí, que eu tô lembrado agora, ele foi acusado de alguma coisa envolvendo-se. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Daqui a pouquinho eu vou ver. O que tem a ver com dublagem? Clécio Souto, dublador oficial do ator, do Franco, né? Recebeu alta e está procurando um trabalho. Todos estamos torcendo para ele voltar ao mercado, já que ele havia relatado dificuldade em pagar as contas. Cara, se o problema do Clécio havia sido esse, só esse, e ele já teve vontade de ir de arrasta pra cima, cara, eu achei que ele tivesse em depressão. Bom, ele pode ter tido depressão por conta justamente dessa dificuldade de pagar as contas, né? Tem gente que não aguenta. Postagem tá reclamando da volta do ator, que não tem nada a ver com o Clécio. Falta de assunto eu queria lacrar. Pra quem não sabe, ele, o James Franco, né, foi acusado alguns anos atrás de fazer chantagem com as alunas da escola de teatro. As alunas se juntaram, processaram ele. Ele pediu desculpas a público, pagou uma puta grana pra cada uma delas e ficou afastado quase 10 anos.
Se ele merece uma segunda chance por ter pago pelo que fez, aí é uma pergunta muito complexa. Sabia dessa aí não. Mas enfim, peraí. Aqui, James Franco entrou para o elenco. Ah, tá. Isso aqui eu havia acabado de. O. Ah. Pera aí, bicho. Bom. Chegou uma... Quanto faturou o Rambo 5? 91 milhões mundialmente. Com orçamento de produção de 50 milhões. O filme teve um desempenho comercial modesto. A impressão é que aquele filme não teve tanta divulgação também, né, não, cara? Se você comparar com os demais filmes, eu acho que se você comparar com o quarto filme do Rumble, né, o quarto lá teve mais divulgação, cara. Eu acho que sim. Qual o filme mais pesado da franquia? 4. Porque o Rambo usa uma faixa na cabeça. Principalmente para segurar o suor e o cabelo longe dos olhos durante combate. Agindo como uma faixa. E no Rambo 5 ele não usa a faixa na cabeça, hein, cara. Que é um adereço clássico, né, da personagem. É brincadeira. Bom. Então é isso, pessoal. Eu acho que o filme não vai ser tão ruim assim, né? Já que você tem o Sylvester Stallone. Bom, você pegar o Expendables 3, né? Eu não acho que ao menos vá ter o Woke Agenda, cara. Eu não acho que vá ter. Mas, enfim, cara, na minha opinião aqui, eu não vou assistir não, cara. Esse prequel aí da franquia eu não vou assistir não. Porque já começaram errando nos atores, né? Eu não tô nem falando do Frank, tô falando do Noah Centineo, né, cara? Eu não confio não, bicho. Eu não confio não. Eu vou ver esse Street Fighter aí, mas não vai ser por ele também. Então é isso, pessoal.